Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 28 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, ontem o Lula recusou enviar munição do Leopard 1 para a Alemanha, né? Recusou justamente porque não quer ajudar a Ucrânia. Temia que a Alemanha enviasse isso para a Ucrânia, o que é uma tristeza no final das contas, infelizmente, né? A Alemanha também estava considerando mandar o Leopard 1 além do Leopard 2 para a Ucrânia. Bom, a verdade é, nenhuma novidade nisso daí, né? Eu alertei a todos antes da eleição que Bolsonaro errou sim em não apoiar a Ucrânia, mas Bolsonaro poderia ter sido convencido, Bolsonaro poderia mudar de ideia, Lula não. Lula é alinhamento automático com todas as ditaduras e regimes autoritários do mundo inteiro. O Lula apoia o Irã, é lógico que o Lula apoia o Putin. Se bobear, vai até ampliar a cooperação do Brasil com a Rússia. Enfim, de qualquer forma, não tem o que fazer, né? O que os brasileiros esperavam ao eleger um ladrão corrupto para a presidência da República? Fazer o quê? Bom, na linha de frente, os ucranianos conseguiram avançar em Vuhledar, retomaram todos os ganhos que os russos tinham conseguido na região nos últimos dias, boas notícias, mas em Bakhmut as notícias não são tão boas. Ao sul de Bakhmut, os russos conseguiram avançar mais um pouquinho e já está difícil usar a rota sul de abastecimento de Bakhmut, né? Vamos ver como é que isso daí vai progredir. E algumas universidades ucranianas estão proibindo o russo como língua, não pode usar a língua russa nas universidades. Será que isso seria justo? Vamos entender esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Picanha do Lula, Peter Dumbledore, Tupiniquim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos falar, a gente vai falar um negócio do Lula no final do vídeo, tá, gente? Mais um incêndio em shopping center na Rússia. Não chega a ser uma grande novidade, volta e meia tem incêndio na Rússia. E como a gente já falou aqui, a maior parte das vezes é o pessoal querendo recolher seguro, porque os negócios estão muito ruins, a economia russa está colapsando, o próprio dono do negócio taca fogo para tentar pegar o seguro, pelo menos, né? E dá para ver que também um outro problema que tem na Rússia, aparentemente, é o problema do combate a incêndio, né? Dá para ver aqui o pessoal tentando apagar o incêndio com balde. O embaixador da Ucrânia na França, ele diz que já tem 321 tanques pesados prometidos ao longo desse ano aqui para a Ucrânia, né? Um bom número, mais do que a Ucrânia falou que precisava. É lógico, não vai chegar tudo de uma vez, vão chegar ao longo desse ano todo de 2023, mas de qualquer forma deve fazer uma grande diferença na linha de frente essa força adicional, né? E a coisa mais curiosa do mundo, na imprensa russa já saiu a imagem aqui, isso aqui está escrito em russo, que os russos já destruíram o primeiro tanque Abrams e coisa e tal, próximo a Bakhmut e não sei o que lá. O pessoal já que vai mentir mesmo, né? Por que esperar chegar os tanques Abrams para começar a mentira, né? Já fala mentira de uma vez, pô. Problema nenhum, né? É lógico, o pessoal aqui, o Noel explica que, na verdade, isso aqui é uma imagem de um tanque próximo a Kirkuk, no Iraque, né? Coisa antiga isso daqui. Evidentemente, os Abrams ainda não chegaram na Ucrânia. Na verdade, nenhum desses tanques que estão sendo prometidos chegaram na Ucrânia ainda. Mas os Bradley talvez já tenham chegado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora, outra coisa legal é isso daqui, né? O Zelensky estava falando sobre jatos e já tem o papo do F-16 americano, que já estão negociando isso, e parece que a França também está trabalhando para fornecer jatos franceses para Kiev, né? Pode ser mais um bom reforço nisso daí, né? Essa daqui, essa imagem aqui que está aparecendo, a gente não tem uma fonte certa dela, mas segundo diz aqui o Rendeiro Silva, eu imagino que seja alguém de Portugal, os Bradleys americanos já estão chegando na Ucrânia via Polônia. Aqui tem uma imagem disso daqui. Vamos ver, né? Os Bradleys devem vir mais cedo, porque lembra, eles já estavam prometidos antes, né? Já tinham fechado um pacote com os Bradleys antes. A questão dos tanques mesmo, dos Abrams, foi mais recente, aí até ter toda a logística, toda a preparação para mandar isso demora algum tempo, né? Bom, mas o importante aqui é que as forças ucranianas fizeram mais um monte de destruição, 2 postos de comando, 2 posições antiaéreas e 5 concentrações de tropas
de forças russas foram destruídas pelos ucranianos aí ao longo do dia, né? A gente não tem imagem de nenhuma dessas coisas, mas isso aqui é o relato das próprias forças ucranianas. A Natalia Gemeniuk, que é a porta-voz do Comando Sul das forças ucranianas, ela disse que o foco no momento no sul da Ucrânia é justamente em depletar as tropas russas, ou seja, destruir, causar dano às tropas russas o máximo possível, impedindo eles de criar locais de deslocamento, de posicionamento permanente, né, e preparando para uma possível ofensiva futura pelo exército ucraniano. Então esse é o foco, é por isso que a gente vê tantos ataques aqui nessa região sul da Ucrânia. É preparação. Quando é que vai ser essa ofensiva, a gente não sabe, mas deve ser em algum ponto, né? Bom, a gente falou alguns dias atrás sobre a ofensiva ali em Orihyiv, né? Orihyiv, essa região aqui, os russos tentaram avançar, fizeram um monte de coisa aqui, tentaram chegar a Kamiansk, enfim, não conseguiram nada, perderam tudo que eles conseguiram, e ainda mais um pouquinho, né? Bilohíria, que estava com os russos, agora está com os ucranianos, né? Os ucranianos acabaram afastando eles mais ainda nessa região aqui em Orihyiv, né? Agora saiu um reporte aqui de um canal lá, esse aqui a gente não tem uma fonte, não tem um original em russo, então a gente fica meio sem saber se é verdade ou não, mas parece legítimo, né? Então ele está falando aqui que 1h30 depois da gente ter recuado, o comandante ordenou os mobilizados para irem ao ataque novamente. Eles se recusaram, exigiram cobertura por artilharia, né? E uma briga aconteceu, né? O comandante atingiu um dos refuseniks. Refuseniks é o mobilizado que se recusa a ir para a frente de batalha, né? E daí, ou seja, atirou em um deles e os outros colegas atiraram nele, inclusive com uma metralhadora em resposta. O comandante morreu no local e depois disso, 11 pessoas que estavam nesse conflito com o comandante fugiram do campo de batalha com as armas e não voltaram mais para o seu local. Ou seja, um motim, né? Os caras simplesmente abandonaram ali. Num primeiro momento, a versão é que eles teriam se rendido para os ucranianos. Não seria o único caso, mas essa informação não foi confirmada. Os mobilizados são desertores e são procurados e tem uma lista já por aí, né? Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que essa tentativa de avanço aqui em Orihyiv não apenas não funcionou, como causou até motim entre as tropas russas ali na região. E, bom, outro lugar também que os russos parecem que não tiveram muito sucesso foi justamente aqui em Vuhledar. No dia de ontem, os russos acabaram perdendo o que eles conseguiram, todos os avanços que eles conseguiram nos últimos dias, né? Você lembra, os russos eles chegaram a avançar aqui no sul, até aqui no hospital, que fica aqui ao sul de Vuhledar, e aqui ao oeste eles chegaram a tomar essa dasha aqui, essa região aqui do lado, né, de Vuhledar, mas os ucranianos já tinham feito um contra-ataque aqui, já tinham retomado parcialmente essa região, e agora parece que os ucranianos fizeram mais um contra-ataque, expulsaram totalmente os russos daqui. Então, em termos de ganho real dos russos na região, ficou só essa parte aqui de baixo, que não tem nenhuma importância estratégica, né? Aqui também os ucranianos expulsaram os russos dessa região. Os russos tinham se colocado também nessa outra região aqui. Aqui tem algumas casas bastante esparsas aqui, não dá uma grande cobertura para os russos, mas ainda assim eles estavam nessa região. De qualquer forma, os ucranianos já expulsaram eles aqui totalmente para Pavlivka novamente. O único ganho que os russos tiveram aqui nessa região foi essa região aqui de casas, essa dasha aqui embaixo. E mesmo aqui eu vou dizer para vocês, é arriscado eles perderem isso daí nos próximos dias, né? E o Tatarigami fala aqui sobre a situação lá em Vuhledar. A situação é estável nesse momento. O inimigo tentou estabelecer posições próximos a Vuhledar para fazer ataques, isso falhou. Tentativas de de atacar o flanco e tomar controle das estradas também falharam, né? Lembra que o que ele está dizendo aqui, tem uma estrada que chega por aqui, outra estrada que chega, na verdade é aqui, ó, essa estrada que chega por aqui. E os russos queriam impedir o uso dessas estradas para abastecer
Vuhledar, né? Mas não conseguiram, os ucranianos ainda têm controle sobre essas estradas, embora elas estejam sujeitas a fogo, né? Ou seja, os russos estão próximos o suficiente para atingir alguma coisa nessas estradas, mas não conseguem diretamente impedir o fluxo ali. O inimigo está desmoralizado pelas perdas, né? E é por isso que ele está trazendo mais reforços que podem chegar aí nos próximos dias. Vamos ver se eles vão tentar mais algum assalto em Vuhledar nos próximos dias, né? Como a gente falou, aqui na região de Vuhledar, diferente lá de Bakhmut, né, de Soledar e coisa e tal, em que o grupo Wagner coloca os prisioneiros na linha de frente, se morrer, morreu, ninguém tá nem aí pro cara. Aqui em Vuhledar são tropas de elite do exército russo, então quando esse pessoal sofre muitas baixas, isso tem um efeito diferente nas tropas, né? Eles estão trazendo mais reforços, pode ser que tentem novamente nos próximos dias, mas agora que já perderam o fator surpresa, que já tentaram avançar e não conseguiram, se torna muito pouco provável que consigam de fato tomar Vuhledar, né? É sabido que eles tentaram retornar pessoas feridas para a linha de frente só 2 dias após o ferimento. Alguns esquadrões e pelotões tiveram 80% a 90% de causalidades, e causalidades pode ser tanto morte quanto ferimento, o que significativamente desmoraliza o inimigo, né? A situação ainda é difícil, mas é mais estável agora. O inimigo continua a trazer reforços para compensar as perdas, mas eles perderam todas as vantagens, né? Tudo que eles conseguiram nos primeiros dias, eles perderam agora, né? Aqui tem mais um relato do Khodakovsky, né? Aqui está o original em russo, e aqui ele falando que durante a captura de Pavlivka, a palavra Dasha ficou bastante falada nas linhas de frente, né? Nas ondas de rádio, né? E tentamos tomar o controle do vilarejo de Dasha, bloqueando o caminho para Vuhledar, mas não tínhamos força suficiente. Ou seja, ele está falando desse troço aqui, né, dessas casas aqui. Isso aqui também é chamado de Dasha, mas esse aqui eles conseguiram botar soldados aqui, né? Eles tentaram pegar aqui, não conseguiram, perderam, não tinham força suficiente. No primeiro dia da nossa ofensiva, a gente tinha força suficiente, conseguimos chegar ali nas Dashas, né? Mas não foi possível tirar o inimigo completamente. Eles são russos, então estão falando que não foi possível tirar os ucranianos completamente. E o inimigo fez todo possível para bloquear a nossa unidade de vanguarda, né? E conseguimos avançar alguma coisa com sucesso variado, mas eles foram pegos de surpresa com os inimigos, os ucranianos, né? Em 3 grupos, tentando formar um suporte para tentar tirar os russos dali. Eles fizeram uma base no porão de uma das casas lá, de uma das residências, que os proprietários nem perceberam, mas fizeram uma excelente fortificação. Mas o inimigo rapidamente percebeu que estávamos sem comando, né, e não conseguíamos ver os 2 lados, e fizeram uma abordagem nessa região de sombra, e os russos acabaram tendo que sair, né? Infelizmente, com problema de comunicação, um dos russos acabou pedindo disparo de artilharia onde eles estavam mesmo, né? Ou seja, acabaram pedindo bombardeio onde os próprios russos estavam. Enfim, mostrando aqui a confusão que foi essa retirada dos russos aqui, dessa parte aqui próxima a Vuhledar, né? Mas, bom, se Vuhledar as notícias são boas, em Bakhmut nem tanto, né? A gente tem visto que Bakhmut, o ritmo está desacelerando, os russos já não conseguem avançar mais tanto quanto avançavam antes, mas aqui ao sul eles estão conseguindo chegar mais próximo um pouquinho da estrada aqui ao sul que abastece Bakhmut, né? A luta já está tendo lugar próximo a Ivanivsky e na estrada. E realmente pode ser um grande problema perder essa rota de suprimento. Vamos ver aqui no mapa, porque aqui dá para a gente ver melhor a situação. Não é algo tão sério assim, tá? Mas o fato é o seguinte, o que ela está dizendo? As brigas já estão acontecendo aqui, ó, próximo a Ivanivsky, que é esse vilarejo aqui, Chassiv Yar, que é essa cidade maior aqui, ela já foi bombardeada pelos russos,
E o problema que eles estão dizendo é justamente que essa rota aqui, que tem mais de um nome, aqui está como N32, né? Mas tem outros lugares que dão outro nome para essa rota sul aqui, que seria a rota de suprimento de Bakhmut, né? E como vocês sabem, aqui a norte, também a M3, também já está comprometida, porque os russos estão muito próximos aqui, já está muito difícil usar essa rota aqui de suprimento. Com isso, Bakhmut perdeu duas grandes rotas de suprimento que eles tinham, né? Bakhmut tinha, na verdade, várias rotas, tinha essa outra aqui também, que já está comprometida, essa daqui, e agora restam essas duas aqui intermediárias, essa que passa por Chassiv-Yar e essa outra que vem aqui mais por dentro, mas são estradas menores. E qual que é o problema disso, né? Se os ucranianos pretendem fazer um recuo de Bakhmut, em algum momento eles vão ter que fazer um planejamento aí, porque essas estradas não são tão grandes e firmes aqui quanto as principais que estão sendo bloqueadas pelos russos aqui na região, né? Então, é aquele negócio, Bakhmut não é uma cidade estratégica, diferente de Vuhledar. Vuhledar é estratégica. Vuhledar é uma cidade muito menor, mas é muito mais estratégica. Por quê? Porque justamente permite os russos usarem as ferrovias aqui no sul, e isso ajudaria demais os russos nessa região. Além disso, ela é a cidade maiorzinha em toda essa área aqui. Por mais que ela seja uma cidade pequena, se os russos tomarem ela aqui, os ucranianos não têm muita coisa para proteger até chegar nesse rio aqui. Então os russos avançariam um grande pedaço de território aqui, o que certamente implicaria em dificuldade no futuro para os ucranianos retomarem essa área, né? Aqui em Bakhmut, esse problema não é um problema tão visível, porque tem Bakhmut aqui, mas tem um monte de outras cidades aqui próximas e rios também que podem servir de barreira para os ucranianos pararem esse avanço russo. Então, além de Bakhmut não trazer nenhuma vantagem estratégica em termos de logística, nada disso, ela também não dá aos russos a possibilidade de avançar muito, né? De qualquer forma, os ucranianos parece que pretendem manter Bakhmut, né? Vamos ver aqui, porque justamente a Noel fala aqui que tá crítica a situação ali, mas também tem boas notícias no leste, né? No leste de Bakhmut, né? Onde tropas russas acabaram de perder uma grande posição. As forças ucranianas fizeram um progresso bastante importante daquela região. Se eu conseguir um acordo para compartilhar isso, eu vou. Ou seja, é algo que não está falando porque os ucranianos, talvez possa ser um segredo aí dos ucranianos, mas aparentemente os ucranianos conseguiram algum avanço significativo aqui em Bakhmut, no leste de Bakhmut, aqui nessa região, né? E ela está dizendo, então, de forma curta, que toda a operação em torno de Soledar foi examinada e, inclusive, a liderança está sendo examinada, ou seja, as Forças Armadas ucranianas estão dando uma revisão ali na forma como está sendo o combate em Bakhmut, né? Tomara que isso dê resultado e que, de fato, os ucranianos consigam manter a cidade, né? O Ar-Monitor aqui fala sobre a situação na parte norte de Bakhmut, né? Lá está mais estabilizada a coisa. Os russos continuam tentando tomar Krasnohoran e Blahodatne, mas sem sucesso, né? Parece que o rio Bakhmutovka, que tem ali na região, parece que está servindo como uma boa defesa, né? Se você olhar aqui, ó, esse rio aqui que está sendo usado como defesa, eles estão conseguindo parar os russos justamente nesse rio, em toda a região aqui, ó. Dá para ver bem aqui. Não considera esse tipo de coisa aqui não, porque isso aqui pode ser só imprecisão do mapa, tá? O mais provável é que eles estejam conseguindo de fato usar esse rio como limite da área russa aqui, né? Bom, e lá em Novoselivsk, vocês sabem, é aqui em Luhansk, bem ao norte aqui, é uma área que foi retomada pelos ucranianos recentemente e que os ucranianos estão usando já para atingir Kuzemivka, né? Então, é aquela história que eu já falei para vocês, são essas 4 cidades aqui, Kolomyshchyra, Pidkuichansk, Krivoshivka e Kuzemivka, que são as últimas defesas russas aqui antes da linha principal em Svatov, né? Então os ucranianos continuam aqui avançando nessa região, os russos bombardearam muito a cidade a ponto que ela está totalmente destruída. Olha isso, a cidade não existe mais, né? Não tem mais nada aqui, ó. Não tem mais nenhum prédio
que não tenha sido bombardeado, nenhuma coisa de pé aqui. Os russos realmente destruíram a cidade completamente. Mas enfim, isso não tira os ucranianos de lá. No final das contas, continua a operação ali e o ataque para Kuzemivka, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui na linha de frente como um todo, só para consolidar. A gente já falou dos pontos mais importantes, né? Mas só para ver aqui o que diz o Defimon. Aqui próximo a Kriminá, que é uma área que a gente não tinha falado ainda, houve várias tentativas russas de avanço aqui em Chervonopopivka, Ploshanka, mas sem sucesso, e também em Verkhomiansk, aqui mais abaixo, que também não teve nenhum avanço, né? Ele está dando informação aqui que as Forças Armadas Russas mandaram uma tropa de elite, a 76ª Divisão de Assalto Aéreo, né? Ou seja, do VDV, para defender Kriminá. Então Kriminá está com reforço de uma tropa de elite. Eles provavelmente estão ao sul da cidade, então na região aqui de Floresta, ao sul da cidade. O VDV é o que é a força russa que eles usam para quando eles querem avançar, quebrar a defesa ucraniana. Nesse caso, eles foram colocados em posições defensivas, como já fizeram lá em Kherson. Você lembra quando teve a ofensiva em Kherson? Os ucranianos conseguiram avançar um tanto, mas depois eles não conseguiram avançar mais, né? E daí só conseguiram retomar toda a margem direita do Dnipro quando os russos saíram ali da região devido a problemas de logística. O que parou os ucranianos ali foi justamente essas tropas do VDV, né? Então eles foram bem efetivos em Kherson e, portanto, é pouco provável que os ucranianos tentem avançar ao sul de Kriminá, né? Então, ou seja, o que ele está dizendo é justamente que aqui a coisa ficou mais estática por conta disso daí, né? Aqui, a região de Bakhmut, a gente já falou sobre isso. Em Donetsk, também teve tentativa de avanço aqui em Vodiane e aqui Nevelsk, deve ser essa região aqui, porque aqui é Marinka, aqui é Vodiane, aqui sobrou é Nevelsk. De qualquer forma, né, foram bloqueados pelos ucranianos, não houve avanço significativo aqui, né? Em Vuhledar também a gente já falou, os russos mandaram um monte de coisa, um monte de veículos, e acabou sendo tudo destruído por lá, né? Por hora, a 72ª e a 68ª Brigada ucranianas conseguiram parar os ataques russos, e isso resultou em muitas perdas russas, né? Como a gente já falou nisso daí, né? Bom, parece que algumas pessoas lá no Kremlin, insiders lá do Kremlin, disseram para Bloomberg que o Putin está preparando uma grande ofensiva para iniciar talvez tão cedo quanto fevereiro ou março, né? A gente já tinha falado sobre isso, a gente sabe que existe aí uma grande ofensiva em planejamento pelos russos aqui. Pode ser até que seja essa ofensiva aqui em Vuhledar, mas isso é pouco provável, isso é muito pequeno para ser essa ofensiva. Muito provavelmente aqui em Vuhledar é uma ofensiva preparatória, é algo que eles planejavam ter para justamente preparar uma ofensiva maior ainda, com a liberdade de usar a ferrovia aqui na região, né? Então os russos estão planejando aqui essa grande ofensiva para algum momento bem próximo, e o Instituto para o Estudo da Guerra lembra que eles já disseram sobre isso, que essa ação ofensiva deve ser em Luhansk. Ou seja, eles devem vir aqui por Luhansk, deve ser nessa região aqui a tentativa de ofensiva russa aqui na região, né? Eles falam sobre vários outros assuntos aqui, inclusive sobre a questão da tentativa russa de controlar os blogueiros militares, né, lá na Rússia. Eles estão preocupados porque tem havido muitas críticas à atuação do exército russo, e com isso o Kremlin quer controlar esse espaço de informação, mas é aquilo que eu falo para vocês, né? A informação descentralizada e distribuída tem exatamente esse condão de ser muito difícil de controlar, por mais que o pessoal tente fazer censura, bloquear, criar robô, criar coisa, não adianta. A informação descentralizada, ela acaba fluindo, e isso está prejudicando muito o Kremlin, porque está gerando toda essa briga, né? A gente viu isso, Prigozhin com Strelkov, com não sei o que lá, realmente, e a gente vai falar mais adiante um pouquinho, tem muitas outras críticas nisso daí, né? Outra coisa é que os russos estão querendo proibir os bloggers militares que vão lá na linha de frente, né? Na Rússia tem um conjunto de repórteres que vão na linha de frente lá e fazem imagens e coisa e tal,
Isso muitas vezes já resultou em coisas trágicas, né? Como, por exemplo, eles entregarem posições russas e coisa e tal, acabarem ajudando os ucranianos nisso daí. E o The Guardian, ele fala aqui numa matéria sobre as ofensivas ali em Zaporizhia, e eles falam que como aumentou a temperatura ali, os ucranianos estão esperando uma grande ofensiva russa na região, né? Eu não sei, o pessoal está falando que ninguém sabe de onde virá essa ofensiva russa, né? Mas eu acho que eu tendo a concordar com o Instituto para Estudo da Guerra. Essas ofensivas ali em Orihyiv e Vuhledar são muito fracas para serem a grande ofensiva russa, né? Podia ser uma preparação, uma preparatória? Pode ser, mas o mais provável é que seja realmente outra coisa. Agora, o pessoal lá está meio apavorado lá na Rússia, porque o Solovyov, que é um grande propagandista russo, um cara que, né, sempre defendeu muito a Rússia, ele acabou indo na linha de frente. Essa matéria aqui, ó, o cheerleader número 1 do Putin começou a criticar as forças russas, né? O Solovyov, ele foi à linha de frente e daí ele voltou de lá criticando muito a situação lá. Ele falou que comprovou os erros de planejamento, as ordens absurdas dadas. Enfim, o pessoal na Rússia está preocupado com isso, né? Se o principal... Esse cara aqui, ó, o Solovyov, esse cara aqui, ó. Vocês já devem ter visto a imagem dele aí em propaganda russa, né? E esse cara, ele tá criticando agora, dizendo que tem um monte de erro, um monte de problema, porque ele foi na linha de frente e viu um monte de besteira lá. Pois é. Aqui, mais uma rebelião de mobilizados lá da Sibéria, reclamando que os comandantes mentiram sobre onde eles estariam servindo, né? Muitos russos foram mobilizados dizendo que eles ficariam na defesa territorial, ou seja, só na defesa da própria Rússia, e acabaram sendo mandados lá para a linha de frente, né? Bom, isso aqui é um assunto um tanto polêmico, tá? Vocês sabem, a Ucrânia é um país em que se fala principalmente duas línguas, né? O russo e o ucraniano. Tem outras línguas, evidentemente, mas russo e ucraniano são as principais línguas lá. E, em princípio, nunca teve problema, sempre teve uma convivência tranquila, né? O pessoal que fala russo e ucraniano são línguas que não é tão fácil de ser inteligível uma com a outra, mas você pode tirar uma ideia mais ou menos, espanhol e português, dá para entender alguma coisa, são línguas parecidas, né? E o que acontece é que, com a invasão russa da Ucrânia, muitos ucranianos estão começaram a associar o russo à língua do colonizador, né, do cara que quer invadir, a agressão russa e coisa e tal. Então, isso naturalmente, tá? Naturalmente as pessoas começaram a parar de falar russo, de usar russo, e usar cada vez mais ucraniano. O problema disso é que, para o pessoal que tem um nível de educação mais alto, isso não é problema, né? O pessoal está até discutindo isso aqui, o pessoal acha que não está certo, porque tem muitos falantes russos na Ucrânia que são a favor da Ucrânia. O cara falar russo não quer dizer que ele seja a favor da Rússia. Aliás, ao contrário, hoje em dia tem muito pouca gente na Ucrânia que tenha algum sentimento favorável à Rússia nesse momento, né? Mesmo o pessoal que fala russo. Agora, a questão toda é... Aí a Aladi aqui, ela fala que eu aprendi ucraniano, eu nasci e cresci falando russo na Ucrânia, em um ano eu falo agora ucraniano fluentemente, é muito fácil de aprender e coisa e tal. Só que o problema é isso, né? Porque o pessoal com maior escolaridade, com maior capacidade, não tem problema, mas imagina, a Ucrânia tem também a população mais pobre, a população com mais dificuldade, é muito difícil para essas pessoas, né, aprenderem uma língua nova. Então é uma coisa meio crítica isso daqui. Muitos ucranianos, a linguagem russa se tornou a linguagem dos terroristas depois do início dessa invasão. Muitos influencers que falavam russo na Ucrânia passaram a falar ucraniano, e agora parece que uma das maiores universidades ucranianas está querendo banir o russo. Então, naquela universidade, uma universidade só, eles estão querendo banir o russo, não se pode mais usar russo na universidade, né? Isso tá tendo efeitos diferentes, né? Tem muitos ucranianos que apoiam isso, que acham que está na hora realmente da Ucrânia abandonar o uso da língua russa.
outros acham que isso daí é um exagero, né? É lógico, eu não sou ucraniano, não acho que eu tenho como dar um pitaco nisso daí, mas do ponto de vista libertário, a língua não quer dizer nada, ou seja, a pessoa, o importante, é lógico, é ser contra essa agressão absurda da Rússia. Se a pessoa fala ucraniano, fala russo, isso daí não quer dizer absolutamente nada, né? Enfim, vamos ver qual vai ser a decisão final disso daí. E bom, o presidente do Brasil, o Lula, o ladrão corrupto do Lula, negou fornecer munição para a Alemanha porque ela poderia chegar na Ucrânia, né? E segundo o comunicado do Brasil, foi justamente para tentar preservar a neutralidade russa, de acordo com a reportagem, né? Uma coisa que eu vejo é o seguinte, tinha muita gente na comunidade ucraniana internacional e lá na Europa torcendo pelo Lula aqui no Brasil. E eu avisei o pessoal antes da eleição, não, o Lula é pior que o Bolsonaro nesse sentido. Nenhum dos dois iria ajudar a Ucrânia ou sequer brigar com a Rússia ou falar qualquer coisa condenando a Rússia. Mas o Lula é muito pior do que isso, porque o Lula tem um histórico de se associar com ditaduras e regimes autocráticos, inclusive com o próprio Putin, muito maior do que o Bolsonaro. O Bolsonaro era um cara que, ok, ele errou, sempre critiquei o Bolsonaro por isso, ao não apoiar a Ucrânia, ao querer manter ligações com a Rússia, ele alegava fertilizante, não sei o que lá e coisa e tal, besteira isso, não tem lógica nenhuma se aliar ao nazismo por causa de fertilizante. Que lógica é essa, né? Não existe isso. Ou como tem muita gente aqui no Brasil dizendo, essa guerra a gente não tem nada a ver com ela. Que como não? É lógico que tem. Essa guerra é do mundo todo. É a guerra justamente contra uma invasão de território. Se a gente deixar o Putin invadir o território da Ucrânia só porque ele tem exército mais forte, e aí, onde é que isso vai parar? Quando é que qualquer país agora que tiver uma força armada mais forte vai se sentir autorizado a invadir os vizinhos, porque, né, já que pode, por que não? Ou seja, é muito mais importante. Sim, já é uma guerra de todos no mundo, mesmo que não seja uma guerra mundial ainda, né? Enfim, mas eu avisei isso. O Bolsonaro poderia ser convencido. Se os Estados Unidos desse algum incentivo para o Bolsonaro, é possível que ele fosse convencido a apoiar a Ucrânia e a renegar a Rússia. Agora, o Lula não. O Lula, ele automaticamente... Ele apoia o Irã, apoiou o ditador do Irã, apoia Venezuela, Cuba, tudo quanto é ditadura do mais baixo nível, ele apoia, né? E eu fico engraçado, eu tô vendo um monte de bloggers estrangeiros falando, mas eu não entendi, como assim? O Lula, que é de esquerda, é um cara gente boa, ele não vai ajudar a Ucrânia. Infelizmente, esse pessoal acha que conhece o Lula. Não, o Lula não é isso. O Lula é o pior tipo de gente que existe no mundo. O Lula é só um corrupto filho da puta, não tem nada além disso nele. O cara, o pessoal na Europa e coisa e tal, fica achando que o Lula, por ser de esquerda, é da esquerda moderada, da esquerda liberal, da esquerda progressista, que é a esquerda que tem na Europa, que tem nos Estados Unidos. Não, o Lula é da esquerda marxista, é da esquerda que acha que tem que tirar a propriedade privada, que tem que criar campo de concentração, campo de trabalho forçado. O Lula é esse tipo de gente. Ele não é essa coisa boazinha que o pessoal andou pintando dele, além de ser um corrupto, né? Enfim, vários estrangeiros chocados com essa coisa do Lula. Não é surpresa nenhuma. Eu avisei antes da eleição isso, né? Bom, aí muita gente está falando também, mas a Alemanha não está mandando o Leopard 2 para a Ucrânia? Essa munição que o Brasil tem é do Leopard 1, né? Mas exatamente esse é o problema. O Brasil é o grande país que ainda usa o Leopard 1. O Leopard 1 é a versão antiga do Leopard alemão. O Brasil tem uma quantidade de Leopard. A Alemanha nem pediu os Leopard do Brasil. O problema é, a Alemanha tem também um monte de Leopard 1 lá e não está usando. Então a ideia era transferir esses Leopard 1 também para a Ucrânia. Parece que tem 88 deles lá, é um número significativo, e como a Alemanha não está usando eles, o Leopard 1 não é tão bom quanto o Leopard 2, mas já é alguma coisa, né? Só que qual que é o problema? Como a Alemanha não usa mais o Leopard 1, ela não tem mais munição para o Leopard 1. Então não adianta mandar um tanque sem munição. O que o tanque vai fazer lá na frente, né? E o Brasil, como o Brasil usa, ele tem fábricas que produzem munição para o Leopard 1, tem um estoque enorme de munição para o Leopard 1, não custaria nada para o Brasil mandar essa munição lá para a Alemanha.
e a Alemanha depois daria isso para a Ucrânia, né? Mas não vai acontecer isso. A gente sabia que não ia acontecer isso. O Lula não vai deixar esse tipo de coisa. Está mais provável o Lula fazer acordo com a Rússia e ajudar a Rússia do que ajudar a Ucrânia. Olha só, eu vou até fazer um outro vídeo sobre isso, porque esse assunto, eu estou falando aqui no contexto da guerra da Ucrânia, mas tem implicações de outro nível, né? O Lavrov já está falando em fazer a moeda comum do BRICS. Não duvido nada o Lula embarcar nisso daqui, tá? Não duvido nada mesmo, porque é o que eu falo. Lula é alinhamento automático com as piores ditaduras do mundo, com os piores ditadores e autocratas do mundo aqui no Brasil. Infelizmente, estamos indo para o caminho errado. Eu espero que a gente consiga muito rapidamente tirar o Lula via impeachment ou bloquear ao máximo as ações danosas dele ao país lá no Congresso. O Congresso tem maioria de direita aqui no Brasil agora, o Congresso que vai tomar posse agora dia 1º de fevereiro. Tomara que a gente consiga bloquear as ações do Lula aqui no Brasil para fazer o mínimo de mal possível durante esses 4 anos e a gente conseguir tirar ele daqui a 4 anos, porque não vai ser nada de bom, não vai ter nada de bom vindo desse governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.